Oi, será que é só eu ou você também que às vezes tem a sensação de não se sentir pertencente a este mundo? É estranho porque a vida pode estar seguindo normalmente, as coisas acontecendo dentro do esperado, as pessoas ao redor agindo como sempre agiram, e ainda assim surge uma impressão discreta de estar meio deslocado, como se existisse um pequeno intervalo entre você e o resto. Não é algo dramático. O dia continua, as tarefas são feitas, conversas acontecem, compromissos são cumpridos. Por fora, tudo parece estar alinhado, mas por dentro, existe uma dúvida em silêncio sobre o próprio lugar. Em certos momentos, parece que todo mundo sabe como se posicionar naturalmente, entram em ambientes novos e se ajustam com facilidades. Falam com segurança, reagem sem hesitar, ocupam espaço como se aquilo fosse simples. Enquanto isso, existe uma tensão constante sobre como agir, qual tom usar, qual parte de si mostrar. Eu percebo que essa percepção vai crescendo aos poucos. Começa como um detalhe quase invisível e quando você percebe, já virou uma sensação conhecida. Estar presente, mas sempre com a impressão de que poderia estar encaixado de forma mais confortável. E não tem um motivo específico que explique isso. A rotina pode estar estável, os vínculos podem estar firmes, os planos podem estar caminhando. Mesmo assim, surge aquela ideia de que talvez exista um lugar onde a adaptação não precisa ser tão constante. Talvez essa sensação apareça porque em algum momento criamos a expectativa de que pertencer significaria se sentir totalmente integrado, como se existisse um ponto exato onde tudo finalmente se ajusta. Só que a experiência real parece mais móvel do que fixa. Há dias em que essa impressão quase desaparece, a atenção fica voltada para o que precisa ser feito, para o que está acontecendo agora. Em outros momentos, basta um detalhe pequeno para trazer de volta essa consciência sobre si mesmo, como se estivesse observando a própria presença no ambiente. Percebe-se como isso pode acontecer mesmo em lugares conhecidos, com pessoas familiares, em situações que já foram repetidas muitas vezes. O cenário é o mesmo, mas a sensação interna varia. Talvez fazer parte de algo seja menos sobre encontrar um espaço perfeito e mais sobre atravessar fases onde o encaixe muda de forma o tempo inteiro. Eu acho que com o tempo, essa sensação começa a aparecer em situações muito comuns, quase pequenas demais para receber atenção. Uma conversa em um grupo onde todo mundo parece confortável e você participa, mas ao mesmo tempo percebe que está medindo cada resposta antes de falar. Uma decisão simples que deveria ser automática, mas vira um pequeno debate interno sobre qual escolha combina mais com quem você deveria ser naquele momento. É como se existir exigisse uma revisão constante. Não chega a ser uma insegurança, porque externamente tudo funciona, mas internamente há sempre um ajuste acontecendo, uma tentativa de alinhar o que se sente com o que está ao redor. Em alguns ambientes, isso pesa mais. Lugares onde as pessoas já parecem ter identidade definida, opinião formada, postura clara. Ali, a comparação surge a qualquer momento. Começa com um pensamento em silêncio, tentando entender se a própria forma de ser é suficiente ou se ainda está em construção. E talvez esteja mesmo. Há uma diferença entre crescer e se sentir estabelecido. Crescer é inevitável, acontece com o tempo. Já se sentir estabelecido parece algo mais raro, como se exigisse uma certeza que nem sempre vem junto com a maturidade. Às vezes parece que existe uma expectativa invisível de que, em algum ponto da vida, tudo deveria fazer sentido de maneira estável, carreira alinhada, relações sólidas, personalidade firme. Porém, na prática, a experiência parece mais fluida do que isso. As preferências mudam, as ideias evoluem, os interesses se transformam, e quando tudo está em movimento, a sensação de pertencimento também oscila. É possível estar cercado de pessoas queridas e ainda assim sentir um leve distanciamento. É possível gostar do que faz e ao mesmo tempo questionar se aquilo realmente representa quem você é. Essas duas coisas podem existir juntas sem que uma anule a outra. Talvez o desconforto venha justamente dessa duplicidade, de viver algo que faz sentido por fora, enquanto por dentro ainda existe espaço para dúvida.
E eu acho que a dúvida não precisa ser negativa. Ela pode ser apenas um sinal de que existe pensamento, uma análise, um crescimento acontecendo. Ainda assim, carregar essa consciência o tempo inteiro pode trazer um cansaço, como se a mente estivesse sempre alguns passos à frente, tentando prever encaixes. Isso é curioso porque, quando se observa melhor, quase todo mundo passa por fases de redefinição. Pessoas mudam de caminho, opinião, de círculo social. Talvez o que pareça estabilidade de fora seja apenas uma adaptação constante vista de longe. Talvez a parte mais difícil dessa percepção seja aceitar que ela não precisa ser resolvida imediatamente. Durante muito tempo, parece que existe uma obrigação de encontrar um lugar fixo, uma definição clara, uma versão definitiva de si mesmo que finalmente se encaixe sem esforço em qualquer situação. Só que a vida raramente funciona de maneira tão estável. O que hoje parece certo pode mudar daqui a algum tempo, amanhã. O que agora parece deslocado pode se tornar confortável em outra fase. Pessoas entram e saem, ambientes se transformam, interesses evoluem. E no meio de tudo isso, continuar buscando um encaixe perfeito pode ser mais pesado do que simplesmente continuar caminhando, mesmo com algumas dúvidas. Essa sensação de não se sentir totalmente parte pode ser apenas um reflexo dessa movimentação constante. Quando tudo está mudando, por dentro e por fora, talvez seja natural que a identidade também esteja se reorganizando. Existe uma diferença entre estar perdido e estar em processo. Estar perdido transmite ausência de direção. Já processo transmite construção, mesmo que ainda incompleta. Muitas vezes essas duas coisas se confundem, principalmente quando se olha para o próprio caminho com exigência demais. Talvez o pertencimento não seja um destino fixo, mas algo que aparece em momentos específicos, em conexões pontuais, em experiências que fazem sentido por um tempo. Talvez ele não precise ser permanente para ser verdadeiro. E apesar de tudo isso, a sensação de deslocamento pode diminuir, aumentar, mudar de forma, mas dificilmente define tudo por completo. Porque apesar dessa dúvida sobre onde exatamente se encaixa, ainda existe muito caminho para ser percorrido. E nesse caminho é onde você pode encontrar seu próprio ambiente e se sentir pertencente ao mundo. Até o próximo vídeo.